Fala galera do canal Marcela Silva, hoje é eu que vou falar aqui. Aí tava ali eu com a Marcela ali almoçando agora ali, a gente tava num assunto muito interessante e a gente acabou, falei pra ela assim, vamos gravar um vídeo aí falando sobre isso, né, que às vezes no dia a dia da vida a gente passa por algumas situações aí que, né, a gente no momento tem que ficar calmo para você saber agir na hora certa e ver como que você vai sair daquilo. Assim, essa semana eu tive meio pressionado em agir agir assim numa situação onde eu tenho filho, né? Ele é um adolescente, tem 13 anos e ele... 14. 14 anos. E ele tá numa fase de adolescência onde, né, a cabeça dele, né, ele tá ali na adolescência aí que todo mundo entende que a adolescência é a fase mais difícil que tem, né? E a gente tem que usar de sabedoria para poder lidar com essa situação, não a base de chicote, ameaça e alguma coisa assim parecida. Nós aqui bolando para falar alguma coisa aqui no vídeo, acabei me escutando também aqui um outro vídeo aqui, onde o cara ele diz assim que a Filhos, eles seguem o exemplo. filhos seguem o exemplo. Eles não obedecem ordens, eles seguem exemplo. Nós, pais, avós, nós somos o exemplo deles. Eles olham para os avós, por quem eles estão sendo criados, e tomam como exemplo aquilo ali que eles estão tendo. Às vezes eles até vão para um caminho meio errado, mas eles sabem, quando eles percebem que algo ali dá aquele aperto, eles voltam para trás e sabem aonde está o erro. Então assim, que nem escutando o áudio ali do jovem ali, é um jovem ainda, acho que é novo, rapaz do vídeo ali, ele falando, eu me lembrei que quando eu era criança, eu queria imitar até o jeito do meu pai andar. Assim, o meu pai sempre levava eu para todo lado que ele ia, assim, ele levava eu, sempre gostava, eu na idade ali de uns 5 anos ali, 6 anos mais ou menos ali, eu sempre estava junto com meu pai, até nos bar, que ele frequentava bar naquele tempo, e ele ia lá jogar o baralho dele lá, e eu ficava do lado dele ali, eu não se mexia se ele não mandasse eu fazer alguma coisa, porque eu era muito fã do meu pai, entendeu? Eu queria imitar o meu pai em tudo, o jeito de andar, o jeito de falar, quando eu era criança, então eu tinha isso comigo, né? E quando a gente vai ficando adolescente, daí os pais da gente, às vezes, eles mudam perto da gente, por ser criança, eles agem de um jeito, depois, assim, quando vai crescendo, eles começam a agir de outra maneira. Eu não estou dizendo que o meu pai, não estou falando que ele era ruim, isso, aquilo, eu estou só dizendo que depois os comportamentos do meu pai era outro e eu acabei vendo aquilo lá e absorvendo para minha vida, às vezes, entendeu? Que daí não foi mais aquela, eu não tinha mais aquela vontade de ser igual ao meu pai, porque daí eu comecei a enxergar outra coisa, outro tipo, assim, então eu fui fugindo um pouco disso. Mesmo estando na adolescência e tendo tudo para e fazendo algumas besteiras também, que a gente foi adolescente aí, imagine quantas bobagens, quantas besteiras a gente não fez aí. Mas a gente sempre foi, Deus aí, eu acredito que já nesse tempo, trabalhando na vida da gente, ele foi sempre trazendo a gente pro caminho certo. A gente dava uma escapadinha ali, mas ele dava um jeitinho e trazia, falava, não, você vai andar aqui. Então, essa frase que o rapaz disse aqui é uma coisa muito interessante, né, que os filhos, eles não vão viver, eles não vão aprender, eles não vão seguir uma vida na base da ordem, mas eles vão seguir uma vida na base do exemplo. Então, se você dá um bom exemplo, eles vão seguir um bom exemplo. Se você dá um mau exemplo, eles provavelmente vão seguir um mau exemplo. Então, aí é você que tem que examinar, você, assim, pai, mãe, avó, tio, quem é responsável pela criação dos de menor ali, das crianças, adolescentes, até na fase adulta praticamente, né? Que, então é você que tem que examinar, é você que está direcionando o seu filho, está direcionando a sua neta, direcionando a sua sobrinha, é você. Então, porque, por exemplo, você não consegue... você age de um jeito, o seu comportamento é uma coisa, e você quer implantar uma outra coisa na vida daquela criança, daquele adolescente, aí você não vai conseguir.
Entendeu? Que nem agora mesmo, uma coisa chama a outra, né? Eu tava ali assistindo um culto ali, até comentei com a Marcela aqui. Uma coisinha que eu tava passando por essa semana, assim, não sabia como lidar, porque eu não quero agir da maneira que os outros querem que eu aja, então eu quero agir, assim, da maneira certa. E aí hoje eu cheguei à conclusão. Eu cheguei à conclusão da maneira certa como agir numa situação dessa, entendeu? Tipo, a gente... É que assim, cortando um pouquinho aqui, é que assim, os filhos deles estão sendo criados pela avó materna. Então, só que ele, como pai, ele também tem a responsabilidade. Então, quando acontece algo, a avó materna que tá lá cuidando, ela já, né, liga e pede socorro para ele. Então, aí, só que a maneira como ele acha que deve agir, ela acha que é errado. Então aí até, às vezes tem um atrito. É porque assim, no caso, ela, que nem a Marcela citou aqui, ela tá pedindo para mim fazer uma coisa, agir de um jeito que ela quer que haja, mas eu, examinando o que eu tenho aprendido nos últimos tempos, eu vi que isso não funciona. Não funciona, então eu assistindo agora, eu fiquei aquilo remoendo dentro de mim, com as mãos meio atadas, não sabendo a maneira de agir. Eu não posso falar que tá certo, não posso falar que tá errado, e eu fiquei assim. Então, agora eu escutando ali um culto ali de hoje. Hoje de manhã teve um ensinamento, então, tanto para casamento quanto na educação dos filhos, como deve estar, como a gente... Os pais devem estar agindo na educação dos filhos, como marido com a esposa com o marido. Então, nós tivemos um ensinamento hoje no culto. Isso. Então, é aí que olha para você ver, ó, eu permaneci em silêncio, né? Fiquei ali, talvez eu me passei por uma pessoa que não tá nem aí pelo filho, alguma coisa parecida. Eu não sei qual que foi o pensamento, né? Na hora do momento ali da tutora dos meus filhos, entendeu? Ou se às vezes chegou até a comentar com alguém, eu não sei como que foi, mas eu fiquei em silêncio, agora eu consegui o que se deve ser feito, entendeu? Não é com força, com que nem assim, com a força que eu vou conseguir colocar na cabeça deles que eles vão ter que seguir isso e aquilo, um padrão. Não é assim. Isso não funciona com ninguém. Na verdade, isso não funciona com ninguém. Ainda mais hoje no mundo que nós vivemos, onde a tecnologia está dominando o mundo, a internet e todas as coisas. Então, hoje em dia, os pais eles têm que estar eles têm que ser mais amigos dos filhos, entendeu? Eles têm que estar mais próximo dos filhos, não agir. Hã? Nada, só achei engraçado ele falar próximo. Não agir muitas vezes assim. Eu tenho que ser duro com o meu filho, eu tenho que dar uma chicotada, eu tenho que ofender ele em alguma coisa, eu tenho que falar alguma coisa, entendeu? Que nem assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, falar, você come aqui na minha casa, eu que lavo a sua roupa, eu que te dou tudo, eu que faço isso, faço aquilo, você vive de favor aqui na minha casa, aí você tá errado, entendeu? Você tá cometendo um grande erro ali, porque você está causando uma ira dentro do seu filho, entendeu? Então você tem que prestar muita atenção, que nem a gente assiste aqui a mensagem, os cultos, e a gente aprende muito, porque nós somos instruídos, nós somos ensinados a não tratar com ferro e fogo, porque a ferro e fogo nunca se resolveu nada, não se resolve nada a ferro e fogo. Entendeu? Até num relacionamento aí, quando eu conheci a Marcela mesmo, que eu queria tratar o meu casamento, o relacionamento, a Marcela, queria tratar ela a ferro e fogo, aí eu vi que nada disso adiantou. A partir do momento que eu pedi para Deus e falei, Senhor, eu preciso de uma mudança. Eu vi que as coisas melhorou, que as coisas fluiu, que as coisas tá indo para frente. Não vou dizer que nós não tem mas não é briga mais, né? Umas encrenquinhas aqui, mas já é outra coisa, já não é mais aquilo, ficou para trás aquilo, entendeu? Então é assim, as coisas. Hoje eu aprendi com inteligência, sabedoria. Muitas das vezes os pais não têm inteligência, não têm sabedoria para lidar com os filhos. Quando fala dos pais, é assim, é quem está cuidando, né? Aí tá o tutor ali daquela criança, daquele adolescente. É o tio, é a avó, é quem for, é o que está cuidando. Tipo,
Hoje mesmo, a gente vê que a tecnologia tá muito avançada, a internet tá na mão deles. Então você não vai adiantar agora você falar assim, você vai largar esse celular, você vai largar esse computador, você vai largar esse videogame, você vai fazer isso porque, viu? Esse mal você tinha que ter cortado lá atrás, agora já não dá, você não consegue tirar mais. Só consegue os pais de agora, que tá com filho pequenininho, entendeu? Né? Criancinha, daí é mais fácil. Um bebezinho, uma criancinha que ela tá no domínio do pai aí, o pai consegue mudar. Mas adolescente, como que você vai mudar um adolescente? Não tem como, você não consegue. Com a ferro e fogo você não consegue. Aí é onde você tem que orar, entregar para Deus. Você tem que procurar, por exemplo, você ali o assunto nosso, agora eu vou chegar no assunto. O assunto nosso é assim, é que o meu filho, ele tá na fase de adolescência, então ele quer, agora ele invocou de querer que o cabelo dele fique um pouco maior, porque não sei o que, não quer cortar. E ele acha que aquilo não tem problema, entendeu? Então assim, eu fiquei quieto porque eu não sei falar se aquilo pode ou não pode. Eu não sei a maneira que ele quer deixar esse cabelo também. Entendeu? Eu acho assim, se ele deixar uma coisa ali muito ousada, que nem... Eu vou falar o que tá na Bíblia aqui, né? Que cabelo comprido tá na Bíblia que não pode, o homem não pode ter cabelo comprido. Entendeu? Então eu sigo os padrões bíblicos. Mas é isso, eu tenho que ler pra ele, falar pra ele, mas eu não querer eu querer que ele siga o que eu tô falando. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ninguém faz nada que alguém queira. Ninguém faz nada. Entendeu? Ninguém faz, por exemplo, eu vou fazer tal coisa assim, que nem... Você vai fazer tal coisa assim, assado. Ninguém faz. Hoje, no mundo que nós vivemos, alguém faz isso? Não faz. Então, se não for uma coisa ali de conversa, um diálogo, um carinho, um amor, você conseguindo explicar para o adolescente ali, para a pessoa, que aquilo lá não tá certo, mas tudo na base, né, você sabendo lidar com a situação, você consegue mudar ele às vezes, você ganha ele naquele... Você pode não ganhar ele no momento, mas ele vai refletir naquilo que você falou, e ele vai acabar pensando melhor, e ele vai mudar aquela atitude dele. Mas agora a ferro e fogo você não consegue. Então é mais ou menos isso o assunto. Aí a gente falando assim, tipo, eu era de uma igreja, numa determinada igreja, onde eu falava assim que olha, hoje eu tenho barba. Eu falei pra Marcela ali, eu não tenho a barba como vaidade, é como uma nova identidade. Entendeu? A minha barba hoje é como uma nova identidade. E quem olha hoje pra ele dessa outra igreja, fala que ele tá perdido. Fala só assim, por causa da barba, considera ele como um perdido. Então, mas só que isso pra gente não importa, né? O que importa pra gente é que Deus vê o que a gente faz, qual é o nosso propósito ali com Deus, entendeu? O importante é Deus. E lógico, a nossa família aqui, estão tudo vendo, né? Quem tá junto com a gente sabe o nosso comportamento, conhece a gente. Então o que os outros pensam, isso aí não tem problema. Mas é que nem eu digo, a barba hoje, eu não tinha barba, mas hoje eu tenho a barba, não é por vaidade. Não tem nada de vaidade, é uma nova identidade. Nova identidade, entendeu? Então, e aí, por exemplo, na outra igreja, assim, que nem se prega muito, até que quando você vai falar, aquilo eles acham que é uma coisa que Jesus ali colocou, uma doutrina de Jesus. Na verdade, uma doutrina da igreja, né? Que fala assim, que quando vai orar, tem que orar de joelho. Que se não orar de joelho, Deus não escuta a oração. Na verdade, quando eu cheguei na mensagem, eu fui perguntar isso pro pastor, ele até deu risada de mim. Ele até deu risada. E eu fui lá tudo com o peito estufado, achando que eu sabia tudo, porque eu vim de uma igreja que... E ele deu risada, ele falou uma coisa pra mim, aquilo trabalhou na minha cabeça a noite inteira. Ele falou, eu falei pra ele, não, a gente tem que orar de joelho, porque lá na Bíblia diz que tem que orar de joelho, Jesus orou de joelho. A hora que a gente chegou na igreja, na hora de levantar, de ficar de pé pra orar, curvar a cabeça pra orar, ou orar ali mesmo sentado, depois ele questionou o pastor, mas como que ora sentado, ora de pé? Então nessa ocasião aí, eu já falei, não, agora eu já vou desmontar esse pastor, né? Porque olha o pensamento, ó, o legalismo que fala? Não sei se é legalismo. Não sei como não sei se chama isso. Sei que assim, você vem com aquele espírito de
de religião, onde a sua religião tá certa, aquela igreja tá certa. E de repente, quando eu fiz essa pergunta para ele, ele falou: não importa a maneira que você ora, se você ora de pé, se você ora deitado, se você ora ajoelhado. Até inclusive o pastor, eu e o pastor oremos ajoelhado muitas vezes, nós dois. Ele falou: o importante é a comunhão com Deus. Não adianta você ajoelhar e você não ter comunhão com Deus. Talvez você está dirigindo o seu carro, você está fazendo algum serviço e você está em comunhão com Deus e você ora em pensamento e Deus recebe aquela oração. E muitas vezes você ajoelha para orar e você não tem comunhão. Você está pensando num negócio que você deixou lá para fazer lá fora, ou até seu carro que você largou lá no estacionamento com medo de alguém riscar ou roubar. E aonde que está a sua comunhão? Então não importa. E às vezes você está no leito de um hospital e aí se você está ali deitado, você não pode se ajoelhar. Então quer dizer que a sua oração deitado ali naquele leito não vai ser ouvida. Você tem que, a pessoa tá ali mal no leito do hospital, ela vai ter que dobrar o joelho e orar para Deus ouvir a oração. Então não é bem assim. Então a questão da oração, o importante é a comunhão com Deus. Você tem que estar em comunhão com Deus. Você estando em comunhão com Deus, ele vai ouvir a sua oração. Não é importante que você fique numa posição, isso não tem importância. E outra coisa, como que pegam como doutrina, que a mulher tem que colocar um véu na cabeça. Aí o que acontece? Hoje em dia as mulheres cortam o cabelo e põem o véu. E Deus não enxerga através do véu, ele não vê tudo, ele já sabe. Então você está tampando um erro seu. Então não é necessário isso. O cabelo da mulher foi dado no lugar do véu. Entendeu? O importante é você não cortar o seu cabelo. Quando eu conheci o Juliano, a mãe dele falou pra mim que ela ia dar um véu pra mim orar. Eu falei: nem dê. Não adianta dar isso daí que eu não vou usar esse negócio. Porque ainda mais que eu era bem mundana, né? Eu tava lá no mundão. E mesmo agora, só que eu sempre conheci a palavra, eu conheci muito a palavra em relação a tudo isso. E aí eu vejo muito comportamento aí que usa o véu, mas depois tira o véu. Então é isso, nós não estamos aqui para criticar, e se alguém se sentir ofendido aí, desculpa, mas é o que é bíblico e é a verdade, a gente tem que falar aqui, não estamos criticando ninguém. Até que se você falar assim: eu vou lá na sua igreja, mas eu vou pôr o véu. Quer dizer, vou lá na igreja lá que vocês congregam lá, que nós não somos pertencentes à igreja, nós pertencemos a Cristo. Nós não defendemos placa de igreja. Nós defendemos a palavra de Deus, nós defendemos Cristo, porque é Ele que vai salvar, não é a igreja. Esses dias mesmo eu escutei, uma pessoa falou assim: mas fulano sabe o caminho certo, sabe lá a igreja lá que é o caminho certo, lá, viu? A fulano sabe a verdade e tá fora da verdade e tá indo em outro lugar. Aí eu falei: mas a verdade é Cristo. A verdade não está em nenhuma igreja, a verdade está em Cristo, está na palavra de Deus. Então, vocês que colocam a igreja sobre aquilo, vocês estão idolatrando uma igreja. Vocês vão ser responsáveis por aquilo lá. Entendeu? Você tem que colocar Cristo, é Ele que salva, não é a igreja. A gente tem ali, fazemos companheirismo ali na igreja, tem a plaquinha lá, mas nós não serve aquilo, nós não serve aquela placa, nós serve a palavra Cristo. Então é isso. E a gente, graças a Deus, saímos dessa confusão religiosa. A Marcela não, porque ela já é desde criança, né? Mas eu sou uma pessoa muito feliz, dou muito graças a Deus. Deus trabalhou de um jeito na minha vida ali que no momento eu não entendi, mas agora eu sei qual é o propósito de Deus. Temos as nossas falhas, somos errantes, somos humanos. Não temos vergonha de dizer somos humanos. Enquanto nós vivemos nesse tabernáculo de carne aqui, nós vamos estar errando. Não é verdade? Não somos perfeitos, ninguém é perfeito. O que nós queremos deixar aqui para vocês é que não é dessa maneira, não é a ferro e fogo, não é colocar as ovelhas numa fileira e pegar o cajado e o chicote e bater nas ovelhas que eles vão obedecer, que eles vão chegar até o fim e ninguém vai fazer isso. Você tem que tratar com amor, leve para a palavra, mostre ali, entendeu? Se ele for um eleito, se ele for uma pessoa de Cristo, ele vai seguir, sem precisar levar umas pancadas. Agora, se ele não for... Aí é onde eu entro com um exemplo, né? Eu sempre, né, ouvi, meus pais se batizaram quando eu tinha 5 anos.
Mas a minha mãe sempre mostrava para mim o caminho, né? Sempre falava, eu agia de forma errada, ela vinha e falava, dava a palavra dela ali, mas ela entregava na mão de Deus. Aí, depois o Juliano, ele se batizou. Eu até poderia deixar para um outro vídeo isso daqui, porque já tá bem longo o vídeo já. O Juliano fala muito. Quando eu tô inspirado em falar, eu gosto de falar, entendeu? E aí, então, só para finalizar aqui esse exemplo, eu já vou finalizar o vídeo. Que aí depois eu conheci ele começou a ir para a igreja, eu não queria saber, eu continuei naquela de não querer saber. Mas ele colocava o culto para ouvir, ele colocava hino para ouvir, então eu tava ali de antena ligada. Às vezes ele vinha, ele comentava uma palavra, uma pregação, e aquilo eu fui alimentando. Ele ia na igreja, eu ficava aqui, ó, deitava aqui, dormia, não queria saber de nada. Mas aquilo eu fui tomando como exemplo. E ele falava para mim, nossa, o pastor José Evaristo vem só de 15 em 15 dias, mas eu não vejo a hora que dá, eu queria que tivesse mais vezes culto. E hoje eu consigo entender ele, porque hoje eu tô vivendo assim. Eu tô achando, eu já vejo como 15 em 15 dias de culto já é muito tempo para esperar, que eu queria mais. Então, tudo segue exemplo. Ele não falava nada, ele ficava na dele, ele vinha, ele comentava uma pregação que ele tinha ouvido, ele comentava alguma outra coisa. Então, isso eu segui como exemplo, isso é exemplo que você dá. Se ele tivesse vindo com paulada, mas você tá errada vivendo dessa maneira, usando esse short curto, usando essas calças, andando desse jeito, eu ia pegar mais raiva dele ainda. E é daí que eu não ia querer saber de nada. Mas não, ele nunca falou nada, ele nunca impôs que a minha roupa estava curta, ele nunca impôs. Mas eu fui tomando vergonha, Deus foi tocando no meu coração e eu fui me envergonhando daquilo, e aonde eu cheguei ao batismo. Então é com amor que a gente conquista aquilo que a gente quer. E o vídeo de hoje fica por aqui, porque se eu deixar, o Juliano vai falar até amanhã. Então, um grande beijo para vocês e tchau, tchau. Tchau.